Oi, 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 beleza? Povo, tudo bem? Bora para nossa 15ª bateria dos sétimos anos. Na 15ª bateria, gente, eu propus ali algumas equações, tá? Algumas equações fui direto para a briga. Algumas equações em que a gente vai trabalhar com frações, tá? Ou seja, com os números racionais. Os números racionais na sua forma fracionária. Tá. Então, direto para o exercício. Como é que a gente faz isso primeiro? Encontre a raiz das seguintes equações, onde a incógnita é m. Gente do céu, o que eu estou falando aqui? O que o professor quer dizer com isso? Vamos começar a rabiscar a tela. Vamos começar a rabiscar a tela. Olha lá. A equação, a grande maioria das vezes, a gente vai enxergar ela assim, ó, 2x menos 7 igual a 8. Qual que é o nosso objetivo nessa brincadeira aqui? O objetivo da brincadeira ganha quem puder dizer qual que é o valor do meu x. Esse x é aquilo que a gente chama de incógnita. Incógnita. Não necessariamente precisa estar escrito com a letra x. Pode estar escrito aqui com a letra f. Pode estar escrito aqui com a letra y. Pode estar escrito aqui com a letra t. Pode estar escrito aqui com várias letras, né? Nesse caso do exercício 1, o que ele está falando é que a letra vai ser M. O que eu quero dizer? Esse M está escondendo algum número. Quem que é esse número? Esse que é o objetivo da brincadeira, você poder dizer quem que é esse número. Para esse caso específico aqui que eu coloquei, como é que a gente trabalha com essa coisa? Aqui a gente tem menos 7 de um lado da equação. Esse é um lado da equação, esse aqui é o segundo lado da equação. O que define qual lado que é lado? É essa igualdade aqui. Ela separa os dois membros. Esse daqui é a primeira parte, esse daqui é a segunda parte. Primeiro membro, segundo membro. Tá bom. Como é que a gente brinca com isso aqui? O que está menos vai para o outro lado como mais. Aqui eu tenho menos 7, vai para o outro lado como mais. Eu tenho 8, vou ter 8 mais 7. E ali eu tinha 2m, fica assim. 8 com 7, todo mundo sabe desde filhotinho que dá 15. Então teremos o que? 2m é igual a 15. O 2 está multiplicando. Como assim multiplicando? Isso aqui, gente, a gente deve entender dessa maneira. 2 vezes m. M sendo o carinha que a gente quer descobrir. O que eu faço? 2 vezes m. Ou 2m. Se ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. É 2. Portanto, o nosso m nesse caso seria 7,5. É assim que a gente vai resolver a grande maioria das equações. Esse daqui é o dispositivo prático. O que a gente está trabalhando com a equação é a questão de uma balança. A gente está tentando equilibrar as coisas. Os dois lados precisam ficar iguais para que se mantenha a nossa igualdade. Tá bom? A maneira prática da gente fazer isso é com esse joguinho de o que está mais de um lado vai para o outro lado com menos, o que está menos vai para o outro lado com mais, assim por diante. Tá bom? Enfim, esse 1 ele é bem bobinho. Vocês vão fazer exatamente isso que eu mostrei aqui. Certo? Agora, com os números específicos. Ali você tem 3m mais 1 igual a 4. O 1 está positivo, passa para o outro lado subtraindo. Ele está somando, na verdade, né? Então você vai ter 4 menos 1. E aí vocês concluem a equação. Tá bom? O 2. Lembrando que 2x, por exemplo, é o mesmo que... Olha lá o que ele falou. 2x sobre 5 é a mesma coisa que 2 quintos, tudo isso vezes x. Isso daqui é uma coisa que a gente precisa absorver. A gente precisa se familiarizar, se acostumar com esse tipo de linguagem. Eu posso ler assim e entender uma coisa assim, e vice-versa. Eu posso ter uma coisa assim e entender assim. Para cada situação, uma das duas formas vai ser melhor a gente usar. Resolva a equação. Então ali eu tenho o que? 3x 7 igual a 6. Opa, como é que eu faço isso? O que eu faço aqui? Aqui eu tenho que pensar o quê?
seria como se o 7 ele estivesse dividindo tudo que eu tenho desse lado da equação, certo? 3x dividido por 7 é igual a 6. Isso aqui estaria certo, mas isso aqui é muito incomum a gente ver esse tipo de grafia. Vocês não vão ver escrito dessa maneira aqui, não. Como é que vai aparecer para vocês? Vai aparecer para vocês assim, ó. 3x sobre 7 igual a 6. O que eu posso pensar? O 7 está dividindo, ele passa multiplicando para o outro lado. Então, eu vou ter vezes 7. E aí, vocês concluem como? Faz o 6 vezes 7, depois o 3x vocês vão ter que interpretar como 3 vezes x, ou seja, o 3 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, certo? Então, vocês vão ter um x de um lado. Quanto que dá 6 vezes 7? Opa, eu sei, professor. 42, e aí vai. O 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá bom? E assim vocês concluem a questão. Ou seja, aqueles bichinhos que estão dividindo, vocês podem passar multiplicando, tá? Olha o C lá, só para a gente ter uma noção como é que a gente pode fazer essa coisa. Mais 15 dividido por 2 é igual a 8. Seria como se o 2 estivesse dividindo toda essa coisa aqui no meu primeiro membro. Meu primeiro membro é tudo que vem antes do sinal de igual. Tá bom, professor. Então, o meu 2 está dividindo, então ele passa multiplicando. 3x mais 15 igual a 2 vezes 8. Passou multiplicando. Estava dividindo, ele subiu. Opa! Multiplicando 8. Então, vamos ter 2 vezes 8. 16. 15 mais aqui 3x. E assim segue a vida. Tá bom? Um detalhe importante. E aqui vocês finalizam a questão, tá? Detalhe muito importante. Se eu tivesse uma coisa assim, ó. Esse caso, aqui eu não poderia pegar esse 2 e passar multiplicando. Por quê? Em caso de multiplicação e divisão, ele precisa estar multiplicando tudo que a gente tem nesse lado, certo? Nesse caso que eu fiz agora, como exemplo, eu tenho 2 dividindo apenas o 3x. Então, eu não posso pegar o 2 e passar multiplicando 8. Não posso. Beleza? Por quê? Porque ele não está pegando todo o primeiro membro. Isso só serve quando você tiver o 2 dividindo tudo que está desse lado. Se eu tivesse alguma coisa assim, ó, 3x igual a, por exemplo, 8, esse 15 eu posso mandar para lá como menos. Menos 15, agora eu faço essa conta, vai dar menos 7. 3x2. Agora sim eu posso pegar esse 2 que está dividindo e passar multiplicando. Isso aí, certo? 2 está dividindo, passa multiplicando. Por quê? Porque o 2 agora está dividindo tudo que eu tenho desse lado aqui da igualdade. Ó. Paga todo o resto. Esse daqui é o primeiro lado da igualdade. Não é? Quando o 2 está dividindo todo o lado da igualdade, eu posso passar ele multiplicando. Então, aqui ficaria 3x igual a menos 7 vezes 2. Aqui eu posso fazer isso. Se não, não. Tá? De toda maneira, é assim que vocês vão fazer o exercício 1 e 2. Tá bom? Qualquer coisa, estou sempre aguardando o socorro e a gente se ajuda, tá bom? Qualquer coisa, diga alô pra mim, tá bom? Até pra vocês. Beijos e abraços, até pra vocês.